Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza, discipulando com a Bíblia. Nós estamos trazendo resumos, informações sobre a vida dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Aqueles 12 homens, obviamente com exceção de Judas Iscariotes, que foi o traidor, que abandonou a fé, mas aqueles homens, como diz o apóstolo Pedro em Lucas capítulo 18, versículo 28, nós deixamos tudo, Senhor, deixamos família, deixamos casa, deixamos trabalho, deixamos a nossa vida rotineira para te seguir. Está lá em Lucas capítulo, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 18, versículo 28. Então aqueles homens sacrificaram sua vida, tudo que eles tinham, abandonaram, deixaram para trás, para seguir Jesus Cristo, para aprender com o Senhor, para dar continuidade àquilo que o Senhor Jesus Cristo havia iniciado. O Senhor subiu aos céus e deixou na incumbência dos apóstolos dar continuidade aquilo que o Senhor havia iniciado. E hoje vamos falar sobre Tiago, o menor, também conhecido como Tiago, filho de Alfeu. Nós estamos trazendo essas reflexões, muito importante termos essas informações sobre a vida de homens e mulheres de Deus que marcaram na sua época, que fizeram a diferença para a glória de Deus, e muitos deles foram martirizados, mas não negaram a sua fé. E nós, como discípulos de Jesus, somos frutos daqueles que iniciaram, que plantaram para a glória de Deus. Tiago, o menor, ou filho de Alfeu. É bom a gente lembrar que há vários homens com o nome de Tiago no Novo Testamento. Nós podemos falar sobre Tiago, filho de Zebedeu, que foi irmão ali de João, e também apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Esse Tiago, filho de Zebedeu, ele foi morto por Herodes Agripa I. Está lá em Atos capítulo 12, versículo 2. Herodes matou a Tiago, prendeu a Pedro e planejava matar Pedro no outro dia. Mas os irmãos reunidos orando, o anjo, Jesus enviou seu anjo que foi lá e tirou Pedro da prisão. Então, Tiago, irmão de João, um também dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, foi morto por Herodes. Temos também outro Tiago, que era filho de Maria e José, portanto, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Está lá registrado em Gálatas, capítulo 1, versículo 19. O Tiago, que era meio-irmão de Cristo, tornou-se um líder da igreja de Jerusalém, e ele foi o porta-voz que transmitiu a decisão do Concílio de Jerusalém, registrada ali em Atos, capítulo 15, versículo do 13 ao 21, quando estava existindo ali um desentendimento entre os cristãos judeus, os cristãos que eram do judaísmo que tinham aceitado a Cristo, e os cristãos gentios. Os cristãos judeus estavam exigindo que os cristãos gentios observasse a lei mosaica, como a questão da circuncisão. E foi necessário o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, voltar ali de Antioquia, da Síria, para Jerusalém, para reunir-se com os apóstolos, para resolver essa questão. E Tiago, esse meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, foi quem conciliou, quem liderou esse concílio ali em Jerusalém.
E acredita-se, a maioria dos historiadores acredita-se que foi esse Tiago, meu irmão do Senhor Jesus Cristo, que escreveu também a epístola que leva o seu nome. Praticamente tudo o que sabemos sobre Tiago, o menor, é que ele era filho de Alfeu. Essa referência está lá em Mateus capítulo 10, versículo 3, Marcos capítulo 3, versículo 18, Lucas capítulo 6, versículo 15 e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Em Marcos 15, capítulo 15, versículo 40, nos informa que a mãe de Tiago se chamava Maria. E esse versículo, juntamente com Mateus 27, 56 e Marcos 15, 47, cita o nome de José, outro filho de Maria. Ou seja, esse José também era irmão de Tiago menor. Né? Então, aqui informações sobre Tiago, o menor, as poucas informações que temos sobre Tiago, o menor, também chamado filho de Alfeu, discípulo do Senhor Jesus Cristo. Fica evidente que a mãe de Tiago, Maria, também era uma seguidora devota do Senhor Jesus Cristo. Ela presenciou a crucificação de Jesus. Além disso, era uma das mulheres que foram preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Logo ali no domingo pela manhã, está lá registrado em Marcos, capítulo 16, versículo 1. Exceto por esses poucos detalhes sobre sua família, esse Tiago, o Tiago menor, é completamente desconhecido. Não temos mais informações sobre ele. Em Marcos capítulo 15, versículo 40, ele é também chamado de Tiago, o menor. Então são informações, as poucas informações que temos sobre esse discípulo do Senhor Jesus Cristo. Não há na Bíblia referência dele conversando, como tem de alguns apóstolos, mas isso não diminui a sua importância, pois ele foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo e deu seguimento àquilo que o Senhor havia instruído. A palavra grega que foi traduzida como menor é micros, significando literalmente pequeno, de pequena estatura, que poderia tratar-se de uma referência às suas características físicas. Essa palavra também pode referir-se a alguém mais jovem. Haja visto que tinha outro Tiago, discípulo do Senhor Jesus Cristo, que era o irmão de João. É possível que ele fosse mais jovem do que Tiago, filho de Zebedeu, de modo que o título o distinguia como o mais jovem entre os dois. Há indícios de que Tiago menor, levou o evangelho à Síria e à Pérsia, algum tempo depois do dia de Pentecoste, que ele tinha levado o evangelho do Senhor Jesus Cristo à Síria e à Pérsia. E os relatos da sua morte diferem entre si, né? Alguns dizem que ele foi apedrejado, outros que ele foi espancado até a morte, ainda outros dizem que ele foi crucificado, como foi crucificado o Senhor Jesus Cristo. Mas surge uma outra ideia interessante sobre Tiago o menor, ou Tiago filho de Alfeu. Seria ele irmão de Mateus? A pergunta surge porque em Marcos capítulo 2, versículo 14, Mateus é também chamado de Levi e era identificado como filho de um homem também chamado Alfeu. É possível que esse Tiago fosse irmão de Mateus. Por quê? Porque nós observamos ali que os discípulos de Jesus tinham alguns que eram irmãos. Pedro e André eram irmãos, Tiago e João eram irmãos. E por que esses dois também não poderiam ser irmãos? As escrituras não procuram de forma alguma fazer uma distinção entre os dois Alfeus, né? O pai de Tiago menor e o pai de Mateus. Por outro lado também, Mateus e Tiago não são identificados em nenhuma parte das escrituras como irmãos. Simplesmente não temos como saber se esse era o caso, se eles eram irmãos ou não, né? Mas
É interessante a gente fazer essa observação. Outra pergunta interessante é sobre a linhagem de Tiago, o menor, que surge quando comparamos com Marcos capítulo 15, versículo 40, e João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Ambas as passagens, essas referências, mencionam outras duas Marias que estavam perto da cruz de Cristo, juntamente com Maria, mãe de Jesus. Em Marcos 15, 40, menciona Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago o menor e de José. Já no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, cita a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Se observarmos essas referências, é possível, talvez até mesmo provável, que a irmã da mãe de Jesus, Maria, mulher de Clopas, e Maria, a mãe de Tiago, o menor, venham a ser a mesma pessoa. Isso faria de Tiago o menor primo do Senhor Jesus Cristo. É interessante a gente observarmos esses detalhes que as Sagradas Escrituras nos ensina. Tiago era primo do Senhor Jesus Cristo? Será? Ou será que era irmão de Mateus? Nós nunca vamos saber essas respostas, né? Mas são informações que nos levam a conjecturar, né? Mas nós vamos ficar com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A importância dos discípulos não vinha, obviamente, de sua ascendência familiar. O que tornava esses homens importantes era o Senhor ao qual serviam e a mensagem que proclamavam. Foram homens escolhidos por Jesus, receberam o poder do Espírito Santo e foram usados por Deus para levar o Evangelho a todo mundo de sua época. Todos os homens em si, em maior ou menor grau, os discípulos, acabaram desaparecendo das narrações bíblicas depois do Pentecoste. E em nenhum dos casos as Escrituras nos dão uma biografia completa. Por isso, as Escrituras sempre mantêm toda a atenção voltada para o poder de Jesus Cristo e o poder da sua palavra. Isso é tudo o que precisamos de fato saber. O importante não é o instrumento, mas sim o Senhor Jesus Cristo. Então são essas as informações que temos sobre Tiago, o menor, também conhecido como filho de Alfeu. Seria ele irmão de Mateus? Seria ele primo do Senhor Jesus Cristo? São informações que a palavra de Deus, se observarmos alguns detalhes, nos leva a pensar, a refletir sobre essas questões. Mas o mais importante é, Tiago não é citado, ele falando nada nos 4 evangelhos, nem em Atos dos Apóstolos, mas foi um homem usado pelo Senhor, que abandonou casa, família, amigos, trabalho, sua comunidade, para seguir, obedecer o idem do Senhor Jesus Cristo. Foi martirizado, não sabemos como, a maioria dos apóstolos foram martirizados, mas o seu nome está escrito no livro da vida, nas portas da Nova Jerusalém, nos alicerces da Nova Jerusalém. Este foi Tiago, o menor, também conhecido como filho de Alfeu, um discípulo do Senhor Jesus Cristo, que nos deixa o exemplo. Não foi notado, não há referências, como tem de alguns apóstolos, sobre ele, mas fez a diferença, seguindo e obedecendo o chamado, o idem do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.